3 horas e 25 minutos. Em instantes, a gente vai se despedir de quem nos acompanha pela rádio por causa do jogo da Série B, jogo do Santos, mas a gente continua aqui na TV e nas nossas plataformas nessa transmissão especial falando sobre as mobilizações em Brasília e também sobre essa manifestação aqui na região da Avenida Paulista. Lembrando que já tradicionalmente a Paulista aos feriados é fechada e agora para esse ato do 7 de setembro aqui na região da Avenida Paulista. O repórter Bruno Pinheiro de Brasília também continua conosco e a gente tem agora, para quem nos acompanha nas plataformas de imagem, aí é justamente na altura do Parque Trianon, um pouco antes do vão livre do MASP, o carro de som foi colocado nessa área da Avenida Paulista e muita gente, claro, acompanhando os discursos, como nós já citamos aqui, o prefeito de São Paulo, daqui a pouco também a presença do governador Tarcísio de Freitas e outras autoridades que se deslocam para a região da Avenida Paulista nesse sábado de muito calor, nesse momento 34 graus aqui na Avenida Paulista, região central aqui de São Paulo. Repórter Bruno Pinheiro de volta aqui à nossa programação. E Bruno, de qualquer forma, há algum tipo de expectativa de alguma autoridade falar por aí na saída desse almoço ou vai ficar para o seu desafio de conseguir as informações de bastidores? Bruno Pinheiro. Ô Tiago, exatamente, a expectativa é essa, mas na verdade não há nem um sinal. Já saíram alguns veículos aqui da residência oficial que aceitaram esse convite de um pouco mais cedo por parte do presidente Lula, que está sozinho, inclusive no Alvorada, a Janja, sua esposa, a primeira-dama, está numa viagem internacional, foi para o encontro. Lula ficou sozinho neste 7 de setembro aqui na capital federal e aí recebendo os ministros, tanto ministros de Estado quanto também ministros do Supremo Tribunal Federal que aceitaram esse convite e vieram nesse almoço aqui com o presidente Lula. Nessa imagem que nós assistimos, se a gente consegue rever essa imagem do 7 de setembro, ali nesse dispositivo de autoridades, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente Lula, tá Rodrigo Pacheco, que é o atual presidente do Congresso Nacional, e uma imagem que chama atenção, que Arthur Lira não esteve nesse 7 de setembro. Arthur Lira esteve nos últimos anos, nesse 7 de setembro ele não esteve, e aí a justificativa é justamente alguns compromissos da campanha eleitoral, a articulação em Alagoas, estado do presidente da Câmara dos Deputados, que está ativamente nessa articulação da campanha eleitoral, reta final quase, na verdade, campanha muito curta, já em 6 de outubro, e justamente Arthur Lira também está ausente no meio de uma discussão pela sucessão da Câmara dos Deputados. É uma discussão que esbarra também com o presidente Lula, com interesses do Palácio do Planalto. Então, essa imagem, ainda que justificada, ficou uma imagem ruim, que chamou a atenção ali por qual motivo seria mesmo a justificativa real, a ausência do presidente da Câmara dos Deputados, que evidentemente, se estivesse aqui na capital federal, haveria também aceitado o convite para se reunir aqui com o presidente Lula, e seria uma ótima oportunidade para também articular, para desenrolar essa sucessão da Câmara dos Deputados. Lula, que já tem sinalizado o apoio pelo nome do deputado Hugo Mota, isso que tem irritado o nome de Elmar Nascimento também, lá na Câmara dos Deputados. Então essas reuniões são oportunidades para colocar em discussão algo que ainda esteja um pouco distante, como lá em fevereiro de 2025, mas são oportunidades para toda essa discussão, justamente numa época que também tem ali um certo indicativo de que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco almejam se tornarem ministros do presidente Lula, do governo federal, a partir do ano que vem, após deixarem ali tanto a presidência do Senado quanto a presidência da Câmara dos Deputados. Então, neste momento, é o momento de estar ali sempre atendendo aos convites, aos interesses, ao lado para uma eventual reforma ministerial no ano que vem, em 2025. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estariam, então, interessados em assumirem uma vaga deixada ali na esplanada
dos ministérios, viu, Tiago? E Bruno, aproveitando esse assunto que você falou sobre a eleição, a presença da Câmara dos Deputados, pela sua experiência de coberturas aí em Brasília, nunca uma discussão como essa foi tão antecipada. É normal que os políticos façam essas costuras um pouco antes, né? Mas nunca, talvez, tanto tempo antes. E nessa semana, você sabe bem, nós tivemos uma reviravolta. Elmar Nascimento, você inclusive lembrou no meio do ano, aquela festa de São João que ele deu com todas as autoridades em Brasília, mas agora ele já foi deixado de lado, tenta talvez ainda se viabilizar. Teve reunião nessa semana com o secretário aqui de São Paulo, Gilberto Kassab, ex-ministro, ex-prefeito de São Paulo, mas de qualquer forma há essa reviravolta, mas não há garantias, no caso de Hugo Mota, por exemplo, de que ele vá realmente conseguir também essa viabilidade. Agora são as costuras, agora é a negociação, mas não necessariamente é o que teremos lá em fevereiro do ano que vem. Tem muito tempo ainda, né, Bruno? Justamente, tem muito tempo ainda, mas é importante olhar um cenário. Com quem eu conversei, Tiago, é o seguinte: tem um entendimento de que o erro do nome de Elmar Nascimento foi antecipar a divulgação, antecipar essa escolha. Ainda que não foi oficialmente essa divulgação de nome do Elmar Nascimento com apoio do deputado Arthur Lira, tem pelo menos 90 dias que estamos quase diariamente repercutindo que Elmar Nascimento receberia o apoio, a indicação, a chancela de Arthur Lira para se tornar o candidato, para ser o seu substituto, o seu sucessor. Isso fez o nome de Elmar Nascimento rodar muito e ficar ali, né, talvez entrar numa ruína, ou seja, foi diminuindo essa força. Há um entendimento que se tivesse divulgado ou indicado o nome de Elmar Nascimento, mas na reta final, já no finalzinho do ano, isso seria muito melhor, tanto para Elmar quanto para Arthur Lira também. Então, acham que houve um erro de tempo ali na hora de indicar. O nome é um nome muito bom, que tinha uma capacidade, sim, de substituir Arthur Lira, mas ele foi indicado antes da hora, o que acabou afetando ali a imagem de Elmar Nascimento. Agora, de um outro lado, sim, vem esse bloco querendo sinalizar que a candidatura do deputado Hugo Mota é uma candidatura de oposição, e aí eles querem reunir nomes ligados à esquerda, ao centrão, para se tornar uma candidatura mais governista. Nisso, com nomes de esquerda, eles estão interessados no controle remoto da Câmara dos Deputados, que é justamente a Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ. Diante disso, já com essa incerteza, o que está acontecendo no cenário atual lá da Comissão de Constituição e Justiça, antecipando alguns assuntos que são extremamente de interesse da oposição. A deputada Carol de Tone, que é a atual presidente da CCJ, já antecipou a pauta sobre a anistia em relação aos atos do 8 de janeiro e outros nomes também, que pode contemplar, inclusive, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Então, esse assunto colocam na CCJ, começam a antecipar essa agenda mais de oposição, porque existe uma incerteza como vai ficar tanto as comissões quanto também a vice-presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem. Ninguém gosta de remédio amargo, na verdade, então é melhor antecipar essas discussões para depois não ficar com sentimento: tivemos a oportunidade e não resolvemos. Então, isso é uma discussão muito ampla. Ao mesmo tempo, há um receio por parte do Palácio do Planalto que, se o deputado Arthur Lira fique rifado com o sentimento de que ele não foi ouvido, não foi atendido na hora de indicar o seu substituto, e que eventualmente possa acabar gerando uma candidatura dentro do PP em 2026. E de quem seria esse nome? Do senador Ciro Nogueira para a presidência da República, como uma oposição ao nome do presidente Lula no eventual cenário até de uma reeleição. Então, a ideia é justamente o que? Atender Arthur Lira, acomodar Arthur Lira para não gerar nenhuma ruína dentro do PP, para não ter ali um eventual adversário numa eleição em 2026, viu, Tiago? Bom, Bruno, você vai continuar com a gente. Daqui a pouco eu quero falar também sobre a eleição no Senado. Por que a eleição no Senado é menos visada, ou pelo menos tem menos concorrência, vamos dizer assim. Você volta em instantes. Enquanto isso, a gente gira a nossa reportagem às 3h35 aqui na Jovem Pan, direto aqui para a região da Avenida Paulista. Muito calor nesse sábado, e o ato do 7 de setembro
permanece com muitas pessoas na Avenida Paulista. O repórter Fabrício Naitz, que também está lá e traz outras informações. Fabrício, boa tarde para você e bom trabalho. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que acompanham a programação da Jovem Pan neste 7 de setembro. A gente está posicionado aqui na Avenida Paulista entre as ruas Ministro Rocha de Azevedo e a rua Frei Caneca. Agora, como você falou, pouco mais de 3 da tarde. Uma movimentação grande aqui por esse trecho da Avenida Paulista, mas há alguns clarões aqui na avenida. Não está abarrotada completamente, há espaço aqui para caminhar, muitos ambulantes passando por aqui, claro, muita gente que veio participar da manifestação. A gente está falando aqui de diversos manifestantes com camisetas da seleção brasileira, com faixas, com bandeiras, que a gente pode acompanhar agora nas imagens do nosso cinegrafista Dan Lúcio Reis. Há 2 trio elétricos aqui em volta de nós, um mais ali em frente ao Museu de Arte de São Paulo, MASP, onde está o ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador Tarcísio de Freitas e outros parlamentares, e um trio elétrico posicionado mais em frente ali na altura do Conjunto Nacional, também com outros representantes dessa manifestação, líderes religiosos que também vieram aqui para a Avenida Paulista. O clima, por enquanto, é relativamente amistoso, há mensagens de protesto, palavras de ordem gritadas aqui por alguns dos manifestantes, mas relativamente tudo ocorre em ordem. Agora há pouco a gente conversou com alguns policiais militares que estão espalhados aqui pela região. Há um forte efetivo da Polícia Militar que tem, inclusive, aqui nas ruas adjacentes, revistado as mochilas de manifestantes que entram na Avenida Paulista para garantir que ninguém esteja trazendo nenhum tipo de artefato indesejado, alguma coisa que possa causar algum tipo de distúrbio. E conversando com esses policiais militares, eles revelaram que até o momento tem sido um dia tranquilo, que não há relatos de grandes problemas, de confusão entre manifestantes, entre qualquer tipo de pessoa que possa passar aqui pela avenida. A manifestação segue, é prevista que a concentração permaneça pelo menos até ali por volta das 5h30. Hoje bastante sol aqui em São Paulo tem ajudado para trazer muita gente para cá. Até o momento, Thiago, muita tranquilidade, muita gente vestida de verde e amarelo, e a gente vai seguir acompanhando toda essa movimentação aqui pela Avenida Paulista. Vamos logo mais ali para o trecho mais próximo à Consolação para também conferir como que está esse dia de protestos aqui em São Paulo. O Fabrício, eu queria te perguntar o seguinte, né? Inclusive aqui em frente ao prédio da Jovem Pan, nós estamos distantes desse ponto que você está, nós estamos do outro lado, só que aqui já havia uma espécie de barreira, uma revista das pessoas que estavam entrando, as mochilas eram revistadas. Não sei se você percebeu isso em outros pontos aí da região da Avenida Paulista, mas essa revista permanece mesmo com esse ato já tendo começado? Sim, permanece. Esse ponto que você tem destacado aí, Thiago, certamente ali na altura da Avenida Brigadeiro, né, Luiz Antônio, onde de fato a Polícia Militar fez ali um cerco no cruzamento da Avenida Paulista com a Brigadeiro Luiz Antônio, uma espécie de checkpoint ali também para olhar as mochilas. Algumas pessoas conseguem passar sem ter a mochila revistada, mas boa parte tem tido sim as mochilas revistadas, as bolsas também, mas as ruas que dão acesso aqui à Avenida Paulista, vindo, por exemplo, da Alameda Santos, que é paralela aqui à Avenida Paulista, a gente tem visto muito sim dessas revistas, todas as ruas adjacentes. Bom, aí o Fabrício Naitz, que claro que com essa concentração de pessoas também, às vezes o sinal oscila, isso é absolutamente normal. Agora há pouco a gente teve a fala do governador Tarcísio aí nessa altura, no carro de som, e depois o pastor Silas Malafaia. Fabrício Naitz que complementando as informações, falando sobre o esquema de segurança aí na região. Fabrício. Pois é, Thiago, então como eu ia dizendo, as ruas aqui adjacentes, todas elas estão fechadas pela Polícia Militar. Ao lado do Parque Trianon há inclusive o efetivo da posicionado ali de prontidão, qualquer
na região, mas sim um efetivo muito forte da Polícia Militar nas ruas que dão acesso à Avenida Paulista. Aqui dentro da avenida há sim também um grande número de policiais espalhados, mas não há propriamente uma revista dos policiais, já que as pessoas que entram aqui precisam vir por uma dessas ruas ou pelas estações de metrô, e ali sim elas estão sendo revistadas para evitar qualquer tipo de confusão por aqui. Então, por enquanto, o clima é de tranquilidade na Avenida Paulista. Esperamos que continue assim pelo resto do dia. Fabrício, fazer mais uma pergunta para você. Você falou que esse ato deve ir até por volta de 5 horas da tarde e os relatos eram que realmente esse ato seria, pelo menos o momento do carro de som em que as autoridades falariam, seria um momento de uma certa maneira breve, né? Não seria algo muito longo, mas essa é a expectativa. E até porque a Avenida Paulista está fechada, né, nesse sábado, por causa também do feriado, mas por causa do ato também. De qualquer forma, a expectativa é essa, por volta de 4h30, 5 horas, deve terminar essa parte das autoridades aí desse ato que nós estamos acompanhando também, assim como as mobilizações em todos os cantos do Brasil, e a expectativa da dispersão também, né? Aí sim há uma demora, porque a Paulista está fechada, muita gente permanece por aí. Sim, certamente. Agora há pouco, como você destacou, o governador Tarcísio de Freitas falava ali no trio elétrico posicionado em frente ao MASP, e foi um discurso de aproximadamente 15 minutos. A gente não conseguiu contar exatamente quanto tempo que o governador Tarcísio mas relativamente breves. Há deputados aqui também presentes, inclusive de outros estados que vieram para cá e também. E aí a expectativa, como você mencionou, pela dispersão, lembrando... Aí o Fabrício Nates, que a gente continua acompanhando, em contato com ele também, e os outros repórteres da Jovem Pan, que estão nesse momento aqui na região da Avenida Paulista. São 3 horas e 42 minutos, a gente continua girando pelo Brasil, agora para a capital federal, voltando com o Bruno Pinheiro. Ô Bruno, você falava mais cedo da ausência de Arthur Lira no desfile de 7 de setembro aí na capital federal. Tradicionalmente um desfile que começa mais cedo, aí começou às 9 horas da manhã. E agora eu te pergunto, você falou da eleição, né, para a presidência da Câmara dos Deputados, a eleição é só em fevereiro, mas essas discussões já começaram muito cedo. E para o Senado, claro que tem uma vitrine muito importante, a sucessão do presidente Rodrigo Pacheco, mas de qualquer forma aí há um certo, talvez, pelo menos a imprensa deixa um pouco mais de lado essa eleição, porque aí praticamente já há uma discussão quase certa para que Davi Alcolumbre seja mais uma vez o presidente do Senado, mas tem as mulheres correndo por fora, não é isso, Bruno? Justamente, se a imprensa deixa de lado os candidatos, quem está interessado, não. Essa semana eu tive a oportunidade, estava dentro do plenário do Senado e a senadora Soraya, do estado do Mato Grosso do Sul, estava claramente fazendo a campanha, já pedindo voto ali, informal ali, conversando, dizendo que está indo em diversas regiões, está realizando algumas viagens, inclusive. Mas o que é muito curioso é que ela está fazendo uma jogada dupla. Na verdade, é a senadora Soraya e a senadora Elisiane, as duas viajando a alguns estados da federação para conversar com os senadores, para ter também essa visibilidade. E a ideia é o quê, Tiago? É quando chegar lá nessa reta final, no finalzinho do ano, ver qual nome vai viabilizar, vai ter a certeza de que se for colocado contra o nome de um outro candidato, consegue ali ter essa vitória, obter êxito. Mas tem uma resistência a esses nomes, porque já parece algo muito resolvido, uma calmaria e uma certeza de que o nome de Alcolumbre seria o melhor nome, então, neste momento. Justamente entre aliados da oposição, nomes do governo, acreditam que é situação resolvida o nome de Alcolumbre dentro do Senado Federal. Ele que já esteve lá e, inclusive, articulou a candidatura do presidente Rodrigo Pacheco e agora retorna, então, novamente como esse nome para disputar uma eleição. Ele que é visto como um articulador
articulador, consegue conversar, dialogar com ambos os lados, tanto com a oposição, com governistas. E aí o receio que tinha sobre o nome de Elmar Nascimento, aí eu retorno para a Câmara dos Deputados, era de que Elmar Nascimento seria eleito lá na Câmara dos Deputados e Alcolumbre no Senado Federal. As duas casas ficariam nas mãos de uma só legenda. Então, agora, com essa situação de Hugo Mota, fica diferente o cenário. Republicanos na Câmara dos Deputados e União no Senado Federal. Antônio Rueda acha que é um nome muito importante, o nome de Alcolumbre no Senado Federal. Tive a oportunidade de conversar com o Rueda, inclusive no aniversário de Elmar Nascimento, e ele me disse que não tinha nenhuma dúvida sobre o nome de Alcolumbre lá no Senado. Então, essa articulação é algo já resolvido, mas ainda assim tem essa tentativa de viabilizar. E aí eu fui tentar entender por qual realmente a justificativa de lançar o nome de uma mulher, ou sobre a senadora Elisiane, ou a Soraya mesmo, que é do mesmo estado da ministra Simone Tebet, ministra do Desenvolvimento e que tinha, ministra do Planejamento, e que tinha justamente o interesse também, quando estava no Senado Federal, de disputar a presidência do Senado. Então é também uma questão de o sentimento, uma questão de respeito a toda a história da senadora Simone Tebet, e que tinha o interesse de chegar à presidência do Senado. Então é de continuar uma luta. Então isso também justifica essa articulação da bancada feminina dentro do Senado Federal, de ter uma mulher na presidência do Senado. Mas ainda acredito, com quem eu conversei, que ainda será muito difícil viabilizar um desses nomes no Congresso Nacional. Até agora, a indicação é justamente para o nome de Alcolumbre, que tem até tentado conversar um pouco mais com a oposição. Essa última semana teve um novo episódio envolvendo o Supremo Tribunal Federal e o senador Marcos Duval, e Alcolumbre esteve ali ao lado de Marcos Duval, conversou com ele, tentou entender, oferecer algumas oportunidades de estrutura, enfim. Então a gente começa a observar que são gestos que estão sendo realizados justamente com esse olhar para as eleições de fevereiro de 2025. A verdade é, Tiago, que almoço de graça há muito tempo não existe mais, viu? Eu acho que nunca existiu, viu, Bruno Pinheiro? Então, de qualquer forma, você continua acompanhando todas essas articulações.